Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de matemática do Enem 2023. Meu nome é Natan, estamos na questão 145 do caderno amarelo que diz assim: uma empresa de transportes faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia, por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia foi gerado um relatório, por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Então, beleza, pessoal. Aqui embaixo temos a quantidade de motoristas e a quantidade de viagens. Então, só para a gente conseguir interpretar, né? Por exemplo, 10 motoristas fizeram uma viagem naquele dia. 25 motoristas fizeram 4 viagens naquele dia e por aí vai. Comparando os valores da média, mediana e moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Beleza, pessoal, vamos lá. Essa questão, ela não é tão intuitiva, tá? A princípio, ela parece ser bem intuitiva, né? Média, mediana, moda e tal, mas não é tão intuitiva. Eu nem falo pelos conceitos, mas é pela conta mesmo que tem que fazer, tá? Porque, por exemplo, vamos lá, vamos mexer na média primeiro. O que é média, pessoal? Nesse caso, a gente teria que usar, na verdade, a média ponderada, tá? Por quê? Porque para cada quantidade de viagens, nós temos quantidade de motoristas diferentes. Então, por exemplo, quantos motoristas fizeram 3 viagens? Foram muitos, certo? 55. Em compensação, quantos motoristas fizeram 7 viagens? Só 10. Então, assim, a gente precisa mexer com média ponderada. E média ponderada nada mais é que a gente pegar cada número aqui e ir multiplicando pelos motoristas, né, que correspondentes. Então, por exemplo, quantos motoristas fizeram uma viagem? 10. Então eu coloco aqui 10 vezes 1. Quantos motoristas fizeram 2 viagens? 2. Então eu somo aqui 10 vezes 2 e por aí vai. Eu faço uma média ponderada, tá? E chegando e fazendo a conta aqui, nós chegamos nessa resposta aqui de aproximadamente 4,1, tá bem? Ou seja, a média do número de viagens realizados nesse aplicativo, né, nesse aplicativo, é de 4,1 viagens, tá bem? Beleza. Agora vamos para o segundo ponto, mediana. Pessoal, mediana é o número que divide igualmente, tá? Isso aqui é o eu mesmo que escrevi, não peguei de Google nem nada. É o número que divide igualmente em duas partes uma sequência ordenada, tá? Por que ordenada? Aliás, por que eu destaquei aqui? Porque tem que ser ordenado, tá? Se eu tenho uma sequência, para a gente entender rapidão, eu tenho 4 números aqui: 8, 1, 2, 7. Dá para tirar uma mediana daqui? Não dá, tá? Por quê? Porque simplesmente não está ordenado, tá? Deixa eu colocar mais um número aqui: 3, sei lá. Dá pra gente tirar uma mediana daqui? Não sei. Vamos ver, ó. É o número. O que é a mediana? É o número que divide igualmente em duas partes uma sequência ordenada. Se essa sequência ordenada for par, a mediana é a média dos dois números centrais. Beleza, vamos lá. Então aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos quantos números nessa sequência? 1, 2, 3, 4, 5 números, certo? Ah, Nathan, beleza, já que é o que você disse, que é o número que divide a sequência em duas partes, então a nossa mediana é 2, né? Não, esse é o ponto. Essa sequência não está ordenada, tá? Ela não está ordenada. O certo teria que ordená-la primeiro. Então ficaria assim: 1, 2, 3, 7, 8. Agora sim a sequência está ordenada. Então a mediana dessa sequência seria esse número, 3, tá? Mas digamos, pessoal, que o seguinte, tá? Vamos apagar aqui. Digamos que a nossa sequência fosse só aqui, ó, 1, 2, 3, 7. Beleza, está ordenado. Mas qual é a mediana dessa sequência aqui? Eu não tenho, tá? Quer dizer, eu não tenho um número em específico. Por quê? Porque eu tenho 4 números aqui dentro dessa sequência. E no nosso caso, se a nossa sequência for par, que é o nosso caso aqui, né? Nós temos 4 números, a mediana é a média dos dois números centrais. Então, o que é a média? Vamos somar aqui 2 mais 3 e dividir por 2, né? Aqui ficaria 5 por 2, já que é a média que eu quero achar, então 2,5. Essa seria a nossa mediana, beleza, pessoal? Então eu expliquei aqui e tal, mas eu vou apagar para não ficar muito bagunçado. Mas é isso aí, pessoal. Mediana é isso, tá bem?
No nosso caso, como temos 160 motoristas, a mediana será a média entre os números que estão na 80ª e 81ª posição, tá? Então vamos à análise das posições. Se a gente fosse montar uma sequência, pessoal, aqui se eu escrever isso aqui não vai ter espaço, tá? Então eu preferi fazer desse jeito. Como eu estou tentando achar a mediana da quantidade de viagens, o que eu pensei aqui? 10 motoristas fizeram uma viagem, certo? Segundo essa tabela aqui, esse gráfico. Beleza. Depois, 10 motoristas fizeram 2 viagens. 55 motoristas fizeram 3 viagens. Pessoal, eu escrevi desse jeito porque se eu fosse escrever assim, ó, por exemplo, e tal, e ordenando dessa forma, a gente não ia ter espaço, tá? Mas enfim. Mas o que essas 3 primeiras casinhas aqui simbolizam? Ora, nós temos aqui, ó, 75 posições, tá? Nós temos 10 uns dentro dessa sequência. Encare isso aqui como uma sequência, viu, pessoal? Nós temos 10 uns dentro da sequência, temos 10 dois dentro dessa sequência e temos 55 3 dentro dessa sequência. Então, só dessas 3 partes aqui nós já temos 75 posições. E olha só o que eu escrevi. A mediana, nesse caso, ela será a média entre os números que estão na 80ª e 81ª posição. E quais números que estão, pessoal, nas duas posições? Seria, pela lógica aqui, os dois são 4, tá? Então, por exemplo, porque nós temos aqui, ó, vamos olhar aqui no gráfico, tá? Nós temos aqui, ó, 25 números, 25 motoristas que fizeram 4 viagens, ou seja, nós teríamos aqui 25 números 4 dentro dessa sequência. Então, a 80ª e a 81ª posição, os dois seriam 4 e 4, tá? E a média de 4 com 4 é 4. Tá bem, pessoal? Não tem muito segredo nisso. Beleza. E a moda? A moda, pessoal, é por observação, tá? Por observação... Deixa eu reescrever essa palavra, ficou feio. Por observação é 3, tá? Por quê? Aqui o 3. Aqui, ó. Nós vemos que... nós vemos aqui o seguinte, pessoal. Que o maior número de... Aliás, o número da viagem que mais motoristas fizeram foram 3, tá vendo? Olha o tamanho da barra aqui. Então, nesse caso, pessoal, só por observação a gente já sabe que a moda nesse gráfico aqui será 3. Então eu reorganizei aqui, tá, pessoal? Coloquei essas informações aqui. A média do nosso gráfico é 4,1. A mediana vai ser 4 e a moda vai ser 3. Então nós vimos o seguinte, que a moda ela é menor do que a mediana, que por sua vez é menor do que a média. Então, pessoal, por fim, depois de tanta explicação e tal, a resposta final seria a nossa letra E, tá? E aqui, pessoal, antes de eu encerrar essa questão, é uma dica, tá, que eu daria. Isso é uma questão muito grande de se fazer e não é tão intuitivo assim, tá? Então, o meu palpite é que quando vocês encararem, virem esse tipo de questão, não tenha medo de pular. Pula, porque às vezes o tempo que você vai economizar não fazendo essa questão é onde você vai conseguir fazer 2, 3, 4, tá? Então, assim, pula sem medo. Encontrou questão assim, tipo, que você tá vendo que é difícil, que você tá vendo que vai fazer muita conta, pula, tá? Vai sem medo. Eu prefiro que você pule e ganhe tempo do que você fica aqui perdendo um tempo precioso que você poderia estar fazendo outras questões, tá bem, pessoal? Mas é isso aí, a resposta da 145 é a letra E.